Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo e estou aqui acompanhada de Márcio Luiz, presidente da FACEG. Tudo bem? Fernanda, você vê tanto que a vida tem sido generosa comigo, viu? Eu, com muito orgulho, sou lá do meu Porangatu e quando eu tive a oportunidade de vir aqui para a FACEG, eu conheci tantas pessoas que realmente estão fazendo a diferença no estado de Goiás e hoje é uma delas. Desde quando eu tive a primeira oportunidade de conversar com ele, sempre nos recebeu muito bem. Também é meu irmão de cabeleira, né? Então acho que essa já gerou uma empatia entre nós dois. Ele é um cara diferenciado, Fernando. Bom, estamos aqui diante de José Divino, presidente do Sinvest, o Sindicato das Indústrias de Vestuário do Estado de Goiás. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu endosso tudo que o Márcio falou aqui, porque realmente nossa empatia foi à primeira vista, né, Márcio? Ainda bem que nós somos duas pessoas do mesmo sexo, senão... E dava zero. Dava match. Né? Mas a empatia é muito boa. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, a conversa hoje vai girar muito em torno desse segmento que é tão próspero no nosso estado, que é o segmento de vestuário, de confecções, né? A gente tem aqui o segundo maior polo de moda do Brasil, que é a 44, mas a gente não pode se esquecer de outras áreas e da vocação tão forte para a confecção em diversas outras cidades aqui de Goiás. A Sinvest, o Sinvest, né, o sindicato, representa quantas indústrias hoje? Olha, nós já estivemos próximo de 10 mil indústrias, hoje nós temos uma estimativa de 8 a 9 mil. Na pandemia fechou-se muitas empresas, eu não tenho essa estatística porque às vezes as empresas fecham e não dão baixa, né? Mas, só para você ter uma ideia, em 2019 abriram 512 novas confecções, 2020 abriu 680, então as que abrem a gente tem uma estatística devida a Juseg informar. Mas as que dão baixa a gente não tem esses números, né? Então nós estamos trabalhando hoje com a estimativa de 8.500 a 9 mil indústrias. O impacto da pandemia no setor foi forte? Muito forte, porque principalmente o varejo, né? O varejo ficou fechado 6 meses, né? Foi 15 dias, achava que era 30, de repente, foi um sofrimento geral. E quando o varejo não vende, a indústria não produz. Então foi um impacto muito negativo para o nosso segmento. E o empresário precisou fazer aquela transição ali muito rapidamente para o digital, né? Aprender a vender online, aprender a entregar o produto dele na porta do cliente. Isso com a pandemia rodando, acontecendo, né? Sim. Então, muitos não conseguiram fazer essa adaptação, né? E outros tantos já viveram um boom a partir dali, porque descobriram justamente o digital. Justamente. Enquanto estava a pandemia, era um impacto que a gente não acreditava que a venda online ia ser, né, dali para frente, mudou o mundo. Então, realmente, hoje, essa consciência das vendas online tem aumentado bastante. E, felizmente, porque até então as empresas conseguiram se refazer algumas, né? Muitas não, fecharam bastante. Não aguentaram ficar um tempo esse período todo fechado. Mas graças a Deus o segmento tem é um povo guerreiro, é um pessoal lutador, né? A maioria das confecções que nascem não só em Goiás, mas no Brasil, eles nascem, começam sem auxílio nenhum. Vou dar um exemplo: quando a empresa tem um PDV, igual aconteceu na antiga Celg, que tinha aqueles planos de demissão voluntária, a primeira coisa que as pessoas abrem é um boteco ou uma confecção. Uhum. Então, as confecções nascem muito da necessidade, não por vontade própria, mas por necessidade de sobrevivência. E, graças a Deus, o nosso estado é vocacional, né? Tem muitas confecções. Isso tem trazido uma empregabilidade muito grande para o segmento, principalmente na mão de obra feminina. E, felizmente, a gente tem vencido essas barreiras. Quando a gente fala em empregabilidade, a gente pode comparar com o que faz, por exemplo, a construção civil, o segmento de serviços, está ali próximo, quase próximo, como é que é? Sim, geralmente nós andamos de mão dada, construção civil, alimentação e o vestuário. Hoje, por exemplo, nós empregamos uma média de 200 mil pessoas em toda a cadeia produtiva. Ou seja, não só costureiras, né, mas tem o administrativo, pedrarias, lavanderias, corte,
vendedores de atacado, igual Campinas tem as lojas de malha, de tecido. Então, tudo isso nessa cadeia toda é uma média de 200 mil pessoas. E uma vantagem, Fernanda, porque o Brasil, a indústria têxtil e vestuário emprega 2 milhões de pessoas. Então, você vê que só Goiás emprega 10%. Interessante. Isso sem contar a região da 44, que eles estimam ali que emprega 150 mil, 180 mil também, né? Então, na 44, é bem expressivo. Dá para trabalhar só com estimativa, né? Porque a informalidade é muito grande, né? Não dá para chegar próximo do que acontece ali, né? Em termos de números. Justamente. É uma estimativa também, né? Que, querendo ou não, é bem expressivo, mas, infelizmente, a informalidade é muito grande. Na 44, a maioria ali tem a fabricação própria, tem a confecção ou não? São revendedores? A maioria não. A maioria são atravessadores, né? Traz da China, de Caruaru, de outros estados, mas em uma qualidade diferenciada. Mas tem muitas marcas boas, tem alguns produtores, sim, que têm suas lojas lá, mas a maioria não é produtor. Entendi. Em cima dessa questão, a gente sabe que o desvio de conduta de um afeta todo mundo. Sim. Né? A partir do momento que eu tenho ao lado alguém que trabalha com produto sem procedência, sem qualidade, que não precisa cumprir as mesmas obrigações que eu sou obrigado a cumprir, o preço de custo dele final é melhor do que o meu, né? Porque gera uma concorrência que seja desleal. O que o Sinvest costuma fazer para tentar normalizar um pouco esse mercado? Márcio, é um problema sério há muitos anos pelo seguinte. Uma vez eu dei uma entrevista e eu comentei que a informalidade, ela não é marginalidade. Ela é uma necessidade de sobrevivência. Né? Então é preferível ter uma pessoa trabalhando na informalidade do que roubando, né? Mexendo com droga e tal. Mas, tratando do nosso segmento, que eu represento, o Sinvest representa a indústria, quem produz, quem emprega, né? Nós temos indústrias aí com 10 funcionários e temos indústria com 700, 800. Então, esse pessoal paga imposto, paga os encargos, emprega as pessoas, né? E é uma concorrência desleal com quem está ali, por exemplo. Talvez tenha um funcionário, faz um grande volume de venda que vem de fora, vem da China, por exemplo, e então é uma concorrência desleal. Agora, sim, se o governo faz vista grossa, quem somos nós, né, que vamos... mas a gente tem feito muitas ações para ajudar. Inclusive, já fizemos na FIEG várias reuniões com o secretário da Fazenda, o superintendente da Fazenda, a pedido do próprio pessoal da 44, às vezes os lojistas, né? Já fizemos reuniões para mostrar para eles a importância que mas a pedido do Sinvest, trazer esse pessoal para a formalidade, ter um CNPJ, né, que ele possa existir juridicamente, mas aí vem o outro lado, que é o custo do Brasil muito alto. Os tributos são caros, tudo que... Então a pessoa prefere ir para a informalidade, e a informalidade atrapalha quem produz e quem emprega. Infelizmente, a realidade é essa. Parece um ciclo vicioso sem fim. Sem fim. É o cachorro correndo atrás do rabo. Justamente. E o entendimento do setor público, que seria ajudar esse pessoal a ter esse CNPJ, a viabilizar uma indústria para eles produzirem, ou mesmo que compre de fora, mas que tenha um tributo justo para todo mundo, né? Porque você veja bem, ali tem... Eu até não gostaria muito de falar da 44, porque, querendo ou não, eu sou a favor do pessoal. Ali é um grupo de empresários que viabilizou oportunidade para muita gente. Mas quando a gente põe na balança quem produz e quem vende na informalidade, o prejuízo é muito grande para quem produz, né? Você vê as empresas que se destacaram mais em Goiás, que têm nomes já com marcas de referência, eles sobressaíram vendendo fora com seus representantes, né?
e com lojas fora, em shoppings, então, mas o atacado deles é com representante no Brasil inteiro, porque se fosse depender de Goiás, eles não teriam o crescimento que tiveram. Márcio, a Solute está com a gente aqui no Faceg, pode? Fernanda, a Solute é a maior empresa de certificação digital do Brasil, e que orgulho, empresa goiana, gente da gente. E nós sempre batemos aqui na tecla a importância de você escolher bem aonde fazer o seu certificado digital, porque ali existe toda uma tecnologia por detrás para dar proteção para suas operações. Se eventualmente você fazer seu certificado digital num local que não vai te dar essa garantia, você está correndo um risco muito sério, porque ali é a sua assinatura, e através dessa assinatura eletrônica você pode fazer grandes operações financeiras, de crédito, então é um risco que você corre. Então não corra esse risco. Na hora de fazer o certificado ou renovar, você tem que ir na Solute. Mas como é que eu acho a Solute? É só nas associações comerciais, lá tem todo o trâmite, a orientação. Você vai fazer esse certificado com qualidade e ao mesmo tempo com proteção. Zé, é difícil a gente trazer um entrevistado aqui de qualquer segmento que ele não reclame de falta de mão de obra. Sim. Sobretudo batendo na questão da informalidade. Só que a gente observa que o seu segmento ele já absorve muito de maneira errada, né, indevida, mas na prática do mercado a gente tem muitos casos de ou atua de maneira informal, ou faz as cooperativas, né, tem uma absorção de mão de obra muito forte, né? Sim. Como que está a realidade do mercado no quesito aí de mão de obra? O nosso segmento também tem uma informalidade grande, mas felizmente as empresas de uns anos para cá conscientizaram no sentido de terceirização, por exemplo, né? As grandes empresas terceirizam muito. Aí tem pequenas facções que tem 10 funcionários, tem 15, tem 20, e isso diminuiu bastante a informalidade. Nós temos um incentivo em Goiás que felizmente de 2010 para cá atraiu as empresas grandes para produzirem aqui, que eles têm uma redução boa no ICMS para vendas fora do estado, e para dentro do estado diminuiu de 17% para 12%. Para venda fora, para quem está no lucro presumido e lucro real, é 0% de ICM. Então isso atraiu bastante empresa. De 30 mil empregos, nós passamos para 200. Né? Agora, mão de obra. Falando da mão de obra, nós temos, por exemplo, uma demanda grande para pessoas virem para a confecção. Infelizmente, né, nós temos no Senai, dentro do Senai, a qualificação muito boa, mas as pessoas hoje não querem, talvez, vir para aprender, ouvir o que... Antes nós pensávamos o seguinte, Fernanda, a mãe trabalha na confecção, sofre muito, os filhos viram aquele sofrimento, assim como o mecânico, o pedreiro, e os filhos não querem seguir. Felizmente, eles, né, entram, formam direito, medicina, isso é ótimo. Mas, hoje, a realidade é outra. Nós estamos num país de um assistencialismo muito grande. Esse assistencialismo tem atrapalhado a empregabilidade. Na nossa visão, e com muito dentro da indústria, que eu sei, a falta de mão de obra é devido ao excesso de assistencialismo. Então, o Brasil precisava passar limpo, rever isso aí. Hoje, uma CLT, por exemplo, ao meu ver, já não deveria existir mais. Eu acho que até então ela foi muito válida, porque nós viemos de um sistema de escravidão, né? Então, a CLT realmente melhorou, veio ajudar o país a ter uma consciência de respeitar o trabalhador, de dar dignidade, né? Mas veja bem, por exemplo, Estados Unidos e Japão hoje trabalham por hora, né? Os brasileiros vão para lá para trabalhar, ganhar mais e ser melhor remunerado. A CLT hoje acaba engessando o trabalhador a trabalhar 44 horas, e as empresas não dão conta de pagar talvez o merecido, porque realmente um salário mínimo é muito pouco hoje, né? Mas então a gente teria que rever, o governo teria que rever essa política da CLT e talvez passar por produção. E o assistencialismo, eu bato nessa moeda, porque o excesso de assistencialismo está deixando as pessoas perder a dignidade para poder ter uma ajuda do governo.
Eu acho E que não. desonerar um pouco a folha de pagamento também, né? É um absurdo. O que você manda para o governo de dinheiro que seria teoricamente do trabalhador é uma coisa Poderia absurda. ser pelo menos 50% dos encargos trabalhistas, poderia ir para o trabalhador, né? Porque vai para o governo e não tem retorno. Quando a gente analisa isso também, essa escassez de mão de obra, por exemplo, costureira, é um negócio que a gente vê falar que não tem, elas são disputadas aí à tapa, Sim. né? Isso não tem a ver também, às vezes, com o fato de o segmento pagar mal? Pois é, só para você ter uma ideia hoje, a nossa convenção coletiva, que foi fecha todo mês de abril, nós fechamos ela agora em junho. O piso é o salário mínimo. Então a costureira chega numa confecção, o mínimo é o mínimo. Uhum. Agora ela faz um teste. Se ela já é uma costureira, né? Hoje uma costureira ganha 2.900, 3.000. Uhum. É a costureira que já está apta a ter uma qualificação. Mas quando ela é novata, que está querendo iniciar, o mínimo é o salário mínimo. Logo depois ela passa. Então, dificilmente é uma costureira que ganha só o salário mínimo. Às vezes auxiliar começa ganhando um salário mínimo. Mas é um problema sério essa questão que eu ligo, por exemplo, o tempo trabalhado por semana, né? Que já queriam reduzir de 44 para 40 horas. Mas se a pessoa trabalha por produção, Fernanda, ela tem vontade. Ela chega às 7, sai às 10 da noite. Os países desenvolvidos é assim, ela ganha por hora. Nos Estados Unidos não tem férias, não tem 13º, as pessoas ganham por hora, ganham bem, e você não vê ninguém vindo de lá para cá, é só daqui para lá. Uhum. Então, a gente tem que seguir os exemplos, né? Mas, se respondi sua pergunta, realmente o salário é baixo, porque também as empresas não têm condição de aumentar no sistema que existe, com os encargos tão grandes. Tem que ter uma política de Eu tive a oportunidade recentemente de visitar algumas confecções lá em Jaraguá, que é uma das cidades que são referência nesse segmento, né? Dá um abraço para a Patrícia lá, né? Patrícia, nossa presidente. E eu observei assim, o avanço tecnológico, uma coisa de louco. Fui numa confecção que é muito voltada na parte de calça jeans. Sim. Tinha uma máquina lá de passar roupa, que eu nunca tinha visto um trem daquele. Passa roupa, uma calça em 20 segundos. Nossa. E assim, é uma tendência muito forte, segundo o empresário que eu conversei, ele destacando assim que a empresa dele passou nos últimos 10 anos foi uma revolução completa de tecnologia. E ele falou, Márcio, eu não invisto mais porque eu não tenho, no momento, capital para isso, mas eu tenho máquinas ainda muito mais avançadas do que essa, né? Sim. Você vê, Márcio, Jaraguá é um exemplo, né? Hoje o nosso jeans em Goiás é reconhecido no mundo inteiro. Então é uma qualidade muito boa. Hoje tem máquinas que pregam o bolso só. Já dobra, faz aquela costura de um jeans, por exemplo, e prega. Sem ser manual, né? E tem essa máquina de passar, tem a máquina Enfim, a tecnologia avançou bastante. Agora você vê esse empresário aí que já falou para você que tem essa tecnologia e não tem mais porque é difícil investimento. Agora você imagina, 80% dessas confecções, ou 90%, são micro e pequenas, que trabalham com máquinas elétricas, mas não eletrônicas. São máquinas obsoletas, né? Uhum. Então, você imagina um estado que tem 246 municípios. Dificilmente tem um município que não tem uma confecção. É claro que tem os polos aí, né? Pontalina, Itaguaru, Jaraguá, Catalão. Tem várias cidades boas aí com polos de confecções. Mas você imagina se existisse uma política de subsidiar máquinas eletrônicas para esse pessoal que não tem condição? O que seria a melhora na produção e na qualidade para o nosso estado? Entendeu? Então tem que ter essa visão, porque uma coisa é você ajudar um segmento que já está em ascensão e que tem vontade, já é vocação. Por que não ajudar, né? Então é preciso que tenha essa visão. Por exemplo, quando nós conseguimos o incentivo fiscal em 2010, o governo atual, o governador da época,
ele entendeu que ele abrindo mão da receita que tinha, se não me engano, de 23 milhões por mês, zerando o ICMS para atrair empresas para cá, ele ia aumentar a empregabilidade. E isso aconteceu. De 30 mil passou para 200 mil. 200 mil pessoas ganhando um salário dentro da confecção, ela vai para o supermercado, para a farmácia, para a panificadora, para o lazer. O dinheiro fica no Estado, passou a arrecadar muito mais. Entendeu? Então, é necessário ter essa política de desenvolvimento e dando oportunidade para as pessoas, né? Mas agora você linkou outra questão importante, né? Está vindo a reforma tributária. Sim. E uma das questões que a reforma tributária vai fazer é padronizar. Sim. Então, esse incentivo fiscal vai cair. O que é a perspectiva futura nossa? Antes de você responder essa pergunta, vamos falar da MAG Seguros? A MAG é uma das maiores empresas de seguros do mundo e ela é especializada em seguro de vida. E o bacana, seguro de vida coletivo. Então, quem está nos assistindo, se porventura você tem uma determinada empresa com 5 funcionários, 10, 15, e você quer ter uma garantia completa para toda a sua equipe de trabalhadores, você consegue fazer uma negociação em valores bem suaves, que você consegue, ao mesmo tempo, ter a proteção sua, da sua família e também da sua rede de funcionários. Márcio, como é que eu consigo, como é que eu tenho acesso à MAG Seguros? É só procurar a nossa rede de associações comerciais. Zé, e aí? Vamos perder de 30, nós estamos para 200 mil empregos. Não tem o que questionar, realmente foi uma ferramenta extremamente eficiente. Só que Goiás agora vai perder esse trunfo. O que você acha que vai virar do mercado? Olha, até arrepia quando a gente fala nesse assunto, né? Porque essa guerra fiscal aí dos estados, eu sinceramente eu não estou muito a par da reforma tributária, porque as últimas pesquisas que nós fomos fazer, nem quem estava fazendo a reforma tributária estava entendendo muito bem. Então ainda está assim uma coisa muito... Você está participando do Fórum Empresarial, você está mais por dentro do que eu. Mas é o que eu falo, a gente fica preocupado, inseguro, porque você veja bem, Goiás não tem tecelagem. As tecelagens são centenárias, estão no Nordeste, em Minas, São Paulo, e nós já tentamos trazer tecelagem para cá. Mas é uma logística muito grande, muito pesada. São empresas que estão lá estruturadas há 100 anos, fabricando jeans, malha, tecido plano, né? Então é difícil, realmente. Eles só iriam para outro estado se o incentivo fosse muito bom. Mas imagina que a gente tivesse conseguido, na época do incentivo fiscal nosso, atrair a indústria têxtil para cá. E agora eles precisavam voltar, ou não compensar. Acho que a única vantagem que eles iam ter a mais é porque está no Centro-Oeste, a distribuição seria boa. E teve interesse bastante, mas quando coloca no papel os incentivos que eles tinham lá de anos é que valem, né? que atrai as empresas. Então, eu fico preocupado. Infelizmente, eu não sei como que vai ser. Entendi. E outra questão que também está afligindo muito o segmento é essa questão da taxa de juros, né? Porque hoje qualquer arroxo que o empresário passa, ele precisa de um capital de giro, apesar de que o seu caso é um pouco macro, mais as discussões, porque é o parque industrial, mas também afeta, né? Sobretudo aí, a aquisição de maquinários. Como que o Sinvest está acompanhando essa questão da taxa de juros? Hoje está um absurdo, né? E é um problema geral, não é só do Sinvest, da confecção. É a indústria em geral, o comércio. Hoje os créditos estão reduzidos porque não é interessante para os bancos e às vezes as empresas não estão aptas também a ter um empréstimo porque a dificuldade está geral. A gente sabe que a maioria está precisando de dinheiro, mas o dinheiro está muito caro. Então, infelizmente, é mais um problema. Olha, o empreendedor brasileiro, ele é herói da resistência. Ele nunca teve no tobogã subindo, sempre sobe, é igual o gato no azulejo, sobe 3 metros, desce 4. Então, é complicado. Nós temos que ter muita fé em Deus e pé na tábua e contornando as situações, porque difícil, viu, Marcos? Eu estou pensando que Fernanda tem um hotel, né? E aí 2 colaboradores solicitaram aquele empréstimo do governo ao consignado, do CLT. Então veja bem, o dinheiro é dele, que é do FGTS dele. Ele vai pegar o dinheiro dele que é emprestado,
vai pagar em 8 parcelas. Eu estava calculando, é quase que o dobro o valor que vai estar pagando. Olha que coisa louca que o governo está fazendo, desleal, entendeu? E aí eu até conversei com ele, gente, eu não estou aqui para mandar em ninguém. Sim. É um direito seu, se você quer pedir, tudo bem. Mas vamos antecipar umas férias, vamos fazer uma antecipação do 13º. Se você está arrochado, está precisando de dinheiro, mas foge disso. E qual que é o problema, sobretudo quem tem muitos colaboradores, como é o caso da indústria? Isso vai gerar um problema em escala num período curto, porque o comprometimento do salário do colaborador vai ser algo que vai ser sentido também pela indústria. Nós vamos começar a ter algumas dificuldades, eu acredito, a médio e longo prazo, porque quando o colaborador receber esse recurso, gastar e vir o pagamento que tem que descontar do salário dele, aí a confusão vai ser grande. E o baque econômico disso também não é brinquedo, não. E você concorda que o trabalhador, quando ele chega no fim do mês para receber o salário, e ele já está devendo quase 100% do salário, ou 50% ou 70%, ele já desmotiva até de trabalhar. É desesperador. Você entendeu? Então, um juros de 15% ao mês hoje é muito caro. O cartão de crédito dá 485, 490 ao ano. Isso é um absurdo. Nós somos escravos de um sistema. Não, e o que me revolta mais é que nesse caso que eu estou citando, eu não estou pegando dinheiro emprestado do banco, estou pegando dinheiro emprestado do meu FGTS. Sim, é seu, é né? o meu recurso. É seu. Né? E vai que pagar coisa juros. Absurda. Não, veja bem. Eu acho, Márcio, assim, nós, representante de entidade de classe, eu acho também que nós somos muito omissos. Você entendeu? Desculpa falar. Estou falando, me incluindo também. Eu acho que a gente tinha que defender a nossa classe a mais, juntar, conversar com o governo. Enfim, mostrar que realmente é o necessário. Porque... Não estou generalizando também, que nós temos bons representantes, né? Que seja federal, estadual ou municipal, a gente tem bons representantes. Mas quem sente na pele é quem está no dia a dia vivendo isso, vendo os funcionários, o que o Márcio comentou, está com a corda no pescoço. E, enfim, a economia, a gente entrar nisso é até difícil, né? Porque eu não sou economista, eu não entendo, mas nós sentimos. Você está vendo aí o IOF, né? O IOF, as taxas, a Selic aumentando. Então, assim, tudo reflete no trabalhador, né? Então, a gente precisava... Eu brinco, eu acho que eu não estou... Por exemplo, a gente não precisava estar passando muita mão na cabeça dos políticos, não. Nós temos aqui que cobrar deles resultado, porque foram eleitos para isso, né? E, infelizmente, eles fazem de conta que estão vivendo um paraíso, porque estão mesmo, e o trabalhador e os empresários estão sendo sacrificados. Então, nós precisamos rever isso também, esse conceito, né? Estou falando de nós, estou pondo a cara a tapa. Márcio, vamos falar da VegTex? Fernanda, a VegTex tem tudo a ver com o que nós estamos comentando aqui, viu? A VegTex é uma empresa especializada em assessoria tributária. Ela nos orienta, enquanto empreendedores, a fazer uma gestão tributária mais eficiente, sobretudo para não pagar o que você não deve. Então, a questão tributária, ela por si só já é complexa. Agora que está vindo essa reforma tributária, vai ficar mais difícil ainda. Então, se já era importante você ter uma assessoria tributária, agora mais ainda. Marcos, mas como é que eu consigo? Como é que eu tenho acesso à VegTex? É só procurar nossa rede de associações comerciais, você vai ter todas as informações. Ô Zé, você comentou bem aí da questão do cenário político, né? Como é que está a representatividade política do setor produtivo? A gente se organiza, nós temos nossos representantes, nós também estamos devendo nesse sentido? Bom, é claro que eu comentei mais generalizado, mas não generalizando a turma toda. Mas eu acho que está muito a desejar, Márcio, não o nosso lado só, mas a parte política. Hoje você vê o Senado, a Câmara dos Deputados, tanta coisa para votar no país que é de prioridade, né? Principalmente a produção, porque tudo depende da produção, né?
E a gente vê que, claro, tem uns senadores, tem deputados que estão fazendo o papel, o dever de casa, mas quando parte para a questão, por que que nós estamos diminuindo a produção, por que que nós estamos com tantas portas fechadas em Goiânia, no Brasil todo, você vê aí, e isso é preocupante. Nós temos, junto com a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, né, que fica em São Paulo, nós temos lá o Fernando Pimentel, que é um cara super antenado, e ele criou uma frente parlamentar, né? Então nós criamos essa força junto com o Senai e CETICT, sindicatos do Sinvest do Brasil inteiro. Tem a luta nossa para a defesa de interesse do segmento. Mas não é só o nosso segmento, né? É geral. É isso que eu falo, que eu acho que a gente tinha que unir as entidades, as federações, as confederações e criar um projeto para apresentar para esses senadores e para os deputados, para o governo federal em si, para que tenha uma política melhor de sobrevivência, de dignidade para o trabalhador, para o empresário. O empresário é muito sacrificado, né? E outra, acaba ficando trabalhador contra empresário. Dá a impressão que o cara trabalha porque a gente sente isso aí, né? O colaborador às vezes não valoriza, né, o trabalho dele. Ele acha que trabalha para o empresário, não, ele trabalha para ele. Ele tem que sustentar a família dele. Tem raiva do patrão, do né? patrão. Se sente explorado. Justamente. Então, isso tem que mudar, né? A gente tem que valorizar tanto o nosso lado produtivo como o nosso colaborador, um depende do outro. Olha, nós estamos recebendo aqui o José Divino, ele é presidente do Sinvest, do Sindicato das Indústrias de Vestuário do Estado de Goiás. Obrigada a você que nos acompanha pelas rádios parceiras. José, quando a gente fala dessa questão da guerra fiscal, né, a questão tributária que pode nos colocar em posição de desvantagem em algum momento, em contrapartida, a gente tem uma logística que é muito positiva, né? Uma localização que nos favorece. Esse talvez seja um dos pontos mais positivos. Privilegiado, né? Goiás está no coração do Brasil, tudo aqui tem a escoação, né? A logística muito boa para todos os estados. É um estado que mais cresceu, a gente tem que valorizar isso, né, Márcio? É um dos estados que tem mais crescido no Brasil todo. Isso é importante e tem atraído empresas, nós temos que valorizar isso, né? Hoje nós temos o governador aí que fez esse trabalho excelente na questão da segurança, do IDEB, da educação, a gente tem que valorizar. A gente reclama de muita coisa, mas tem as coisas que temos que reconhecer. E quando a gente fala de insumos para o segmento, a gente tem que buscar tudo fora? O senhor citou a questão de tecidos, né? As indústrias têxteis estão todas em outros estados. Como é que a gente fica nesse quesito insumos? Hoje Goiás, a maioria das indústrias, tanto de tecidos como componentes, tem o seu centro de distribuição aqui, suas lojas, os representantes, né? Então isso não é problema para nós. E também tem produtos importados, né? Nós já fizemos 2 missões para a China, levando empresários, e lá também eles abrem a oportunidade de ter uma competitividade num produto mais barato, tipo zíper, botão, aviamento, né? Então, existe essas possibilidades. Agora, o nosso tecido ele é diferenciado. Claro que aqui tem tecido asiático, tem da Índia, da China, mas nosso estado produz essas empresas, Santista, Santanense, Canatiba, Santana Têxtil, essas empresas todas têm uma qualidade excelente que não deixa nada a desejar no mundo. Excelente. O Sinvest ainda está fazendo a feira? Vocês fazem um evento muito grande, uma feira, né? Nós fizemos 2010, 11 e 12, a Goiás Mostra Moda. Goiás Mostra Moda. Goiás Mostra Moda. Na época eu estava recente chegado ao Sinvest e tinha 17 anos que não havia feira em Goiás. Aí eu resolvi fazer essa feira, nós fizemos 3 anos, não tínhamos experiência, mas fizemos um trabalho de gente grande. Nós não demos continuidade porque é uma feira muito pesada, muito cara, e a gente depende de verbas, né? E na época o governo estava ajudando, mudou o governo, parou de ajudar, nós deixamos o Goiás Mostra Moda. E nós estamos em 2025, 2023, nós fizemos a primeira Contex, que foi uma feira
que é de fora, da QG Eventos. Eles trouxeram ela do Nordeste, muito tempo que não fazia, e nós abrimos a oportunidade para a QG Eventos fazer a Context junto com o Sinvest. Mas fizemos 2 eventos. No terceiro nós desfizemos a parceria por vários problemas, né? Mas ela continua, a Context. Eu torço para que dê certo, porque é uma feira, já não é uma feira de moda, é uma feira de maquinário, né? Uma feira de maquinário que, em vez do empresário ir lá para Porto Alegre, para São Paulo, nas feiras que tem, nós trouxemos a Context para cá. A Context é uma marca da QG Eventos, que foi um dos motivos que talvez o Sinvest pecou em fazer um evento que a marca não era nossa. Mas, enfim, ela é importante. E nós vamos trazer agora, 2027, a Febratex para Goiás. Febratex? Febratex. Febratex já existe há mais de 20 anos em Porto Alegre. Ela é feita em Porto Alegre, em Fortaleza, São Paulo e Lisboa, né? Então a feira já da F100, que é um grupo muito forte. Em 2012 nós fizemos um evento junto com a F100 aqui, nós entramos com as marcas no centro de convenções e eles trouxeram o maquinário. Foi uma experiência muito boa. Mas agora nós fizemos uma parceria, vamos fazer o lançamento agora em outubro, vocês vão ser convidados. E o que vai ter na Febratex? Febratex é maquinário e tecnologia de ponta, tudo que é de inovação para o setor da confecção, a Febratex vai apresentar. Ótimo. Então vai ser uma feira... isso é uma questão, ela vai né? chamar Goiás Tex, mas é do grupo Febratex. Vai chamar Goiás Tex. Goiás Tex. Quando a gente pensa numa feira dessa dimensão, com esses maquinários todos, a gente já tem um problema, né? Onde? Espaço tá ficando um negócio difícil para a feira em Goiânia, né? Tá. Nós fizemos lá na PUC, a Context, mas a Febratex vai ser no Centro de Convenções. Centro de Convenções. E é realmente outro... o Centro de Convenções é muito bom, mas tem aqueles pilares, né? Mas ainda é o melhor espaço. É para lá que vai, então, a Febratex. Para lá que vai a Febratex. Vamos falar do Sicredi, Márcio? Fernando, o Sicredi, ele te possibilita acesso a tudo que os bancos tradicionais disponibilizam, tanto de parte de produto, serviço, mas com grandes diferenças. Para começar lá, você não é correntista, é cooperado, você inclusive faz parte dos resultados da cooperativa. E outra grande marca do Sicredi, que o Sicredi, ele é amigo da comunidade. Isso são relatos de todos aqueles que vivenciam com o Sicredi. E o atendimento é humanizado, personalizado. Então, se você já empreende ou se procura empreender, você tem que estar dentro do Sicredi, procura as agências do Sicredi, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Zé, para que serve o Sinvest? Quais são os benefícios do sindicato? Acho que é importante a gente esclarecer isso para a turma que está nos assistindo. O sindicato o sindicato da indústria, né? Ele existe para defesa de interesse do segmento, tanto municipal, estadual, federal, né? Defesa de interesse. E também promover, fomentar o crescimento das indústrias no que for preciso. Missões empresariais nós fazemos, nacionais, internacionais. Nós fazemos os eventos, como foi citado aí, da Context e da Febratex, vai ser em 2027, de 2 a 24 de junho, viu, Fernando? 2027, vai ser o primeiro evento. Pensa como que é organizado, já tem até a data do evento 2027. Já está reservado. Tem que trazer isso um pouquinho para a FACIEG. Que isso, hein? Planejamento a longo prazo. Eu precisando ter salário recorrente, viu? Pode me trazer. Então já está reservado de 2 a 24... desculpa. De 22 a 24 de junho. De 22 a 24 de junho, né? No Centro de Convenções. Ela vai ser uma feira de 2 em 2 anos, devido ao tamanho proporcional que ela vai trazer, porque maquinário é muito pesado, né? Então, existe uma logística muito grande para trazer esses maquinários. Hoje, não é só máquinas de costura, é plotter de impressão digital, essas máquinas modernas que cada ano a gente surpreende com a tecnologia, muda de um ano para outro. Mas vai ser uma feira excelente. Zé, apesar de que, lógico, vocês não são varejo, mas estão colados no varejo, né? Essa questão da taxação desses produtos da Avenida da China, Shopee e companhia,
Deu uma equilibrada no mercado ou a coisa está bagunçada ainda? Eu acho que está bagunçado ainda, porque $50, né? É o mínimo. Acima de $50 é tributável, né? Agora, eu vejo dois lados. Um que prejudica um pouco as compras, mas também cria uma defesa para a produção nacional, né? Ou seja, só que, Márcio, a gente fugir de uma realidade é complicado. A China produz, você vê, essa feira que nós fomos em Canton Fair, é a 134ª feira, 134 anos de feira. A região de Cantão, na China, existe há 1000 anos antes de Cristo. Imagina, nós temos 500 anos, nós somos crianças, né? Agora a China, segundo estatística, ela produz 25% da produção da China é Estados Unidos, consome. O Brasil, se não me engano, é 2%. E já faz um estrago danado para nós, né? Então, assim, a China produz para o mundo. Então, essa taxação aí, eu acho que deveria ser revista também, né? Porque é uma oportunidade dos pequenos comprar e revender. Eu acho que tudo tem que pagar imposto, mas tem que rever. Eu acho que ainda está bagunçado, precisava melhorar mais. Como é que começou a sua trajetória nesse segmento? Eu vim do segmento da indústria de uniformes, né? Eu era bancário, trabalhei no Banco Real 12 anos, e todo bancário que você conversar, ele fala que não aguenta ser bancário. E eu fui um. Então, na época, eu entrei na sociedade com um amigo meu que já tinha uma confecção. Aí nós ficamos uns 6 anos de sócio, depois ele partiu para um lado e para o outro, porque nós éramos amigos e compadres, nós resolvemos continuar sendo amigos do que sócio. E eu fiquei 25 anos, né? Fiquei 16 anos no Polo de Aparecida, vim do ramo de uniformes para a indústria. Entendi. Né? E ali você se engajou também na vida sindical? Sim, eu era diretor da CIAG, Associação Comercial de Aparecida. Fui diretor lá há vários anos, inclusive na construção da nova sede, era o Oswaldo Zilli, eu era o diretor financeiro. E na época, o Sinvest tinha um presidente que era o secretário de Indústria de Trindade. E ele, por motivos políticos, queria sair e eles queriam um representante para assumir o sindicato na FIEG. E me convidaram. Eu, como sempre, também eu acho que todos nós rejeitamos nisso, né? Porque é difícil você... nós estamos acostumados a pagar incêndio, pagar a duplicata, né? Socorrer os funcionários, né? A folha de pagamento. Mas eu acabei aceitando e a gente acaba gostando a oportunidade que você tem de criar oportunidade para outras pessoas, né? Então, assim, quando eu cheguei com um gás muito grande. Fiz feira, fiz revista, ganhei prêmio Ouro na revista em qualidade 2 anos seguidos e ninguém fazia nada. Hoje o pessoal fala, a minha entrada no segmento foi um divisor de águas. Eu não vejo assim, mas foi bom porque a partir daquele momento, Márcio, passou a ter eventos. Na 44, o Magdal passou a fazer também, o pessoal passou a fazer revista, né? Nós fizemos a Veste Moda com uma qualidade muito boa. Aí a Vitrine, que é da associação dos corretores de moda, também faz até hoje, né? Então, assim, nós precisamos ter, das respostas falou do sindicato, nós precisamos dar motivação, né? Então, quando a gente parte para fazer alguma coisa que ajuda o empresário, isso reverbera em outro segmento, nas associações, né? A sua associação, que é uma associação proativa, tudo. Você acha que não? Nós seguimos seu exemplo ali também, nós queremos, opa, o Márcio está fazendo coisa boa, vamos copiar. Olha, que orgulho, cara, sendo elogiado assim, hein? Mas é sério, nós somos, a moda é isso também, as mulheres sabem, a mulher usa o que é bonito na outra. É verdade. Né? Então, nós também somos assim. A minha secretária lá que está comigo há mais de 10 anos, a Helenista, ela fala, você é muito humilde, não faz as coisas, o fulano de tal que sai bem na fita, o deputado já sai falando que foi ele que fez. Eu falei, deu certo? Deu. Então, deixa ele. O importante é isso, nós não precisamos ter vaidade. E o nosso segmento é muita vaidade.
É um segmento de muita vaidade. Então, assim, se cortar um pouco essas vaidades, a gente consegue crescer mais, né? Isso é em todo segmento, não é o nosso. Mas o nosso tem essas questões da vaidade que também ajuda a crescer. Até a vaidade ajuda a levantar. Crescer, né? É. Ô, Márcio, a FIC Goiás vem aí? Fernanda, a FIC Goiás é a união de 6 grandes instituições, a FACIEG, FIEG, FEComércio, OCB, SEBRAE e o Fórum Goiano de Habitação. Vamos fazer um mega evento aqui em Goiânia, lá no Centro de Convenções, no finalzinho de outubro e início de novembro. O que é o sentido dessa feira? Nós vamos trabalhar a força da economia goiana. Nós vamos trazer os principais players do mercado, tanto da indústria, comércio, cooperativas, para a gente realmente fomentar a economia. Vai nos acompanhar nas redes sociais, vocês vão ver toda a programação, a dinâmica, e você tem que estar lá. Ô Zé, uma outra luta nossa aqui dentro é a briga cultural. Esse podcast ele tem também essa finalidade, a gente mostrar para quem está empreendendo lá na ponta que nós temos que estar junto, que nós temos que estar unido, que o setor produtivo tem que estar realmente de mãos dadas. E modéstia à parte, nós fazemos isso muito bem aqui, a FACIEG dá certo com todo mundo, se investe também, e um vai ajudando o outro. Então eu queria, pela experiência que você tem, trazer assim, uma mensagem para os nossos ouvintes, a importância do comerciante, ele estar dentro da associação comercial, do sindicato, qual é a importância dessa união? Olha, mas antes eu posso parabenizar a feira, a FIC aí, né? Claro. Porque nós falamos de vaidade e é um exemplo de não vaidade, juntar o segmento. Eu achei importantíssimo, comentei isso na FIEG, no dia do lançamento você estava lá, e eu comentei entre os amigos, que coisa bonita, juntar as forças para fazer um evento coletivo em prol de todos, né? Então, parabéns vocês. Olha, Márcio, a cultura goiana no associativismo é difícil, não é fácil. Você pega o sul ali, Maringá, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, o pessoal está tudo dentro das entidades, eles são fortes, né? Então, a gente faz de tudo para trazer o empresário, até boi no rolete. Mas o que atrai... Eu penso o seguinte, quando a gente cobra uma taxa associativista, o empresário acha caro tudo. Se cobrarmos R$10 e não tiver nenhum benefício, é caro, né? Porque ele já tem as despesas, funcionário, aluguel, né, os encargos, aí vai pagar uma associação ou um sindicato, fica caro. Mas eu sei que você é proativo, eu sou, né? O nosso sindicato é muito atuante. E mesmo assim nós não conseguimos atingir o número de empresários que a gente queria ter dentro. Porque quando eles vêm para dentro, a gente troca experiências, sente as dores de cada um, ele tem que entender a importância disso. Aquela questão, a união faz a força, né? E nós sozinhos não fazemos nada. Mas é um problema sério. Mas eu acho que nós dois podemos mudar isso aí, conscientizando mais o empresário a participar da sua associação, do sindicato, né? Sindicato ainda tem um nome hoje que é complicado, que mistura o laboral com o patronal, tem o funcionário não sabe o que o Sinveste se representa ele ou é a indústria. Ele tem um sindicato das costureiras lá que representa ele, mas eles não sabem nem o que faz. Enfim, é uma cultura assim, de informação. Nós precisamos levar informação e atrair esse pessoal para dentro, ciscar para dentro, entendeu? No caso da indústria de vestuário, que tem uma cadeia produtiva ampla, né? Que tem o cortador, tem a modelista, tem a costureira, é mais difícil agrupar? Não, mas é isso que está, Fernanda. Aí, essa parte do trabalhador, existe o sindicato que representa eles no conjunto, tanto cortador como... Trabalhou na confecção, existe o sindicato da costureira, né, que é o laboral. O nosso é o patronal, nós representamos o patrão, a empresa, né? E todo ano a gente senta para fazer a convenção coletiva, que é a que nós fechamos esse mês, para decidir o salário. Agora, você imagina, no universo de 9 mil indústrias, aparece 15, 20 pessoas na reunião para decidir o que vai acontecer no ano.
Aí a gente fecha a convenção, protocola no Ministério do Trabalho. Quando o empresário tem consciência, ele começa a reclamar. Ah, mas isso aqui foi votado. Isso aqui é um absurdo. Você entende? É um absurdo. Você foi na Assembleia? Você manda um e-mail para ele, manda um WhatsApp, publica no Diário Oficial, publica no jornal de maior circulação e ele não aparece. Ou que seja, 15 empresas decidem para 9 mil. Aí que está a falta do associativismo. Tinham que participar mais, entendeu? Agora, eu falo isso, mas é o que eu te falei, 90% são micro e pequenas. Micro e pequena empresa no Brasil, ele fica pagando incêndio o dia todo, ele não tem a informação que ele precisava, né? Por exemplo, o Senai, que tem uma excelente qualificação, né, que tem no Brasil todo, em Goiás tem vários municípios, até o Paulo Vargas estaria aqui hoje, né? Mas o próprio Senai com essa qualificação, às vezes quem usa são as grandes empresas, entendeu? Usa o sistema de qualificação. As pequenas, às vezes não tem essa informação, ou tem, não estou falando que é culpa do Senai, mas a gente precisava levar essa informação e mostrar para ele como que a importância dele participar. Eu posso dar um exemplo pequeno aqui, rápido? Eu estava fazendo parte do conselho do Senai de Aparecida, César Senai lá, há uns anos atrás. E eu também não tinha muita experiência no conselho, mas a gente reunia para tratar do que poderia fazer. E na época, o gerente lá, ele comentou que o Senai tinha acabado de construir uma escola excelente. Você conhece lá, né? Uhum. É muito... Uma estrutura fabulosa. Estrutura fantástica. E eles estavam trazendo... fazia reuniões com pais de alunos de escolas municipais, estaduais, aquelas escolas que estavam depredadas, tudo escrito, não tinha respeito com professores, trazia os pais para mostrar a escola para os alunos, para ver se traía alunos para lá, porque a escola nova estava tendo oportunidade de muitas vagas, né? E nessa reunião ele comentou que estava difícil, os pais... O pai trabalha o dia todo, vai lá numa reunião, chega em casa, ele vai analisar se o translado da casa dele para aquela escola vai pegar um ônibus ou dois, a dificuldade, o filho nem fica sabendo. Aí eu dei uma sugestão, falei, era o Dair, né? Falei, Dair, nós temos um ônibus aí do SESI com ar-condicionado, por que você não vai na escola, conversa com a diretora, enche esse ônibus de criança e traz para conhecer o clube? Rapaz, eles fizeram isso, a escola lotou rapidinho. Porque criança vai, papai, eu quero estudar lá e tal, tem quadra, tem piscina, tem dança, tem, né? Então é a questão da informação. Isso. E com esse exemplo a gente encerra o nosso bate-papo, agradecendo demais a sua presença aqui. Muito obrigada, viu, Zé, pelo conhecimento compartilhado com a gente aqui. Ô, Fernando, eu que agradeço, estou sempre às ordens de vocês. Foi bom, né, Márcio? A prosa é sempre boa. Você tá com o Zé, eu vou te falar. Faltou aqui só um pão de queijo e um café. Mas chega depois. Né? Chega não, a esposa FACEG é murrinha. É mesmo? Não, mas ó, sem café e sem pão de queijo eu venho todo dia, porque só de estar com vocês aqui é um prazer. Maravilha. Parabéns para vocês, é muito bom. Eu gostei, eu achei que tá parecendo o programa do João Soares. Coisa boa, você tá vendo? É isso, gente, FACEG pode é isso, é garantia de prosa boa. Vem com a gente que você se dá bem, viu? Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau.